Bom, pessoal, então a gente está nesse momento aí que vocês já coletaram um monte de informação sobre o cliente de vocês, já foram para a rua, já colocaram mão na massa e agora a gente vai falar sobre o que a gente chama de User Obsession, que é quando a coisa fica um pouco mais séria, quando vocês começam a focar mais. Nas etapas anteriores a gente mandou vocês abrirem, explorarem, só que agora vocês vão mergulhar, vocês vão focar e mergulhar. Então, o primeiro ponto que a gente fala desse focar é o beachhead market, né, que é o cabeça de praia. Pensa numa invasão militar, você atraca num pedaço de terra, no barco, né, você procura um ponto mais fácil, a cabeça da praia é um ponto mais fácil de você atracar. É onde é fácil para você entrar e depois você domina a ilha. E aí eles utilizaram essa analogia para propor o conceito de beachhead market, que é esse. É importante você pensar no primeiro mercado, o mais fácil de entrar, literalmente, pensa no mais fácil de entrar. Às vezes é o que tem mais dor, mas às vezes não, às vezes é o que está mais disposto a arriscar, é o que já está com programas de contratar testes, startups e coisas do tipo, ou é gente que já se relaciona com vocês já conhecem, às vezes você já tem um contato, professor, alguma coisa assim. Muitas vezes o beachhead vem disso. Por exemplo, às vezes o cliente público é o que tem a maior dor, o maior problema, é o mais caro, mas a gente sabe que o cliente público é super difícil de vender, é super difícil de entrar, então não vale a pena a gente desenvolver tanto um beachhead em cima disso. Às vezes é melhor pensar numa empresa mais ágil, geralmente startup, vender para startup. Um dos grandes benefícios do Vale do Silício é isso. Você tem muitas startups que contratam outras startups, isso se retroalimenta. Então, o beachhead ele vem um pouco disso. Qual é o mercado mais fácil de te contratar? E aí, depois que você está lá dentro, você pode expandir. Você também não precisa se preocupar tanto, você também não precisa ficar com medo de mas eu vou começar, esse mercado é muito pequeno, esse mercado não é bom. Não, às vezes ele é bom para começar, te dá um volume, te dá uma atração, te dá poder de convencimento de outras pessoas e a partir dali você cresce. Cuidado com esse mito de, não, você tem que procurar um grande mercado de cara, se esse primeiro mercado não for muito grande, não vale a pena. Não, a gente quer que você procure grandes mercados, isso com certeza, mas o mercado de entrada, muitas vezes, ele pode ser de outro jeito, ele pode ser um mercado menor, ele pode ser não tão interessante. E aí, depois de você estar lá dentro, você consegue expandir, você amplia. E muitas vezes eles têm dores ou necessidades que não são tão óbvias, não são tão claras. Às vezes é um mercado específico, às vezes é uma dor muito pontual, mas que nessas entrevistas, nessas explorações, você descobre aí alguma solução legal, alguma coisa pontual. Então, a gente começa falando do beachhead market, que é a nossa provocação. Escolhe um beachhead. Por onde você vai começar? Geralmente tem uma dor muito grande e é fácil de contratar. E aí, depois disso, a gente atenta muito para o User Obsession, né? Que é essa mentalidade do nosso programa voltada para o usuário. Tchau para o oba-oba, tchau para hype de startup, evento, essas coisas, nada disso. Empreendedor bom é aquele que se concentra na dor do usuário, é aquele que se concentra em resolver um problema, é aquele que vai para cima e é obcecado pelo usuário. Muito mais que qualquer coisa, se é obcecado pelo usuário. A gente muitas vezes fala do exemplo do pessoal do Airbnb, que durante o programa de aceleração da Y Combinator, eles estavam sempre com fone de ouvido, eles pareciam até um pouco meio antissociais, não conversavam com ninguém, estavam sempre com fone de ouvido, não conviviam. E o pessoal falava, poxa, o que é isso, né? Eles estão criando uma barreira com as outras pessoas. E depois eles descobriram que esses fundadores do Airbnb, eles estavam com fone de ouvido porque eles estavam o tempo inteiro ouvindo os clientes deles, atendendo os clientes deles, conversando com os clientes deles. Essa era a estratégia de User Obsession, era passar o tempo inteiro ouvindo cada problema do cliente e sendo obcecado pelo usuário. E tem até uma frase do Paul Graham contando a história do pessoal do Airbnb e outros, que ele fala que ele estava pensando num jeito de falar o quão atento você deve ser com seus usuários. E ele fala que, poxa, mas o Steve Jobs já tinha falado isso para mim. Que o Steve Jobs fala sobre esse User Obsession. E o Obsession aí não o extremamente não é só mas é muito, significa muito. O obcecado significa muito. Não é só muito.
é um nível de muito que quase se assemelha a um patológico, que beira ali o patológico. É um nível de obsessão com o usuário, um nível quase patológico. E aí, existem ferramentas para você ter clareza sobre o usuário. A gente já falou de algumas, né? Identifica o usuário, tenta identificar os ganhos, tenta entender o que ele está interessado, tenta analisar as dores, faz ranking de dores. A gente sempre provocou essas coisas. E esse é um primeiro passo da exploração. E aí, quando você começa a aprofundar, quando você fala de mergulhar no usuário e coisas assim, muita gente fala sobre persona. Vai construir a sua persona, vai analisar as características da sua persona, que é o gênero, a idade, os hobbies, a marca que consome, a renda, vai analisar todos esses contextos e você acha a sua persona. Só que no AWC a gente percebeu que isso não era útil e já tinham outras pessoas percebendo que essa ferramenta não dava muito insight. E o mais famoso foi um professor de Harvard, o professor Clayton Christensen, que ele trouxe um novo olhar para isso, para esse, como eu tenho que definir o meu usuário, como eu tenho que desenhar essa persona. E esse professor, esse Clayton Christensen, ele traz muito uma visão de arquétipo, né? Muito mais com a persona, uma estrutura de arquétipo. E ele conta a história que ele foi contratado, acho que era pelo McDonald's, para fazer uma pesquisa sobre os milkshakes, para entender quem que era o cliente do milkshake, para fazer com que o McDonald's ganhasse mais dinheiro com milkshake. E aí ele vai pesquisar, né? Ele vai olhar renda, vai olhar idade, mas essa pessoa ela consome o Wall Street Journal, ela tem tantos anos, ela tem tal altura, ela faz isso, trabalha em tal lugar. E ele falava, cara, isso não dá quase nenhum insight, isso praticamente não influencia a compra do milkshake. E aí ele começou a observar, ele ficou plantado no McDonald's, User Obsession, ficou plantado ali no McDonald's, só observando. E ele começou a ver que as pessoas que mais consumiam McDonald's chegavam às 9 da manhã, estavam meio correndo, passavam ali e iam. E aí ele começou a entrevistar essas pessoas, para tentar entender o que elas estavam fazendo, qual era a circunstância que estava acontecendo ali. E aí elas falavam, eu estou indo para o meu trabalho, eu quero alguma coisa para forrar o meu estômago, mas que não seja muito pesado para não atrapalhar o meu almoço às 11h30 da manhã, porque é daqui 2 horas, então se eu comer alguma coisa muito pesada, isso vai atrapalhar o meu almoço. Mas ao mesmo tempo eu estou dirigindo, então eu tenho que ser algo fácil de eu tomar aqui. Então o milkshake é bom que eu consigo dirigir com uma mão, tomo com a outra, consigo colocar no apoio aqui do meu carro, isso resolve bem minha vida. E ele começou a perguntar o que mais ela já tinha tentado. Então, além do milkshake, o que ela tinha contratado para resolver aquele trabalho? Por isso que é jobs to be done. No fundo, você contrata um produto e um serviço. Você contrata um produto para resolver um trabalho. E aí ele percebeu que, mas eu contratei um bagel, mas atrapalhava no meu volante. Eu estava segurando, aquilo ali ficava na minha mão, eu não conseguia dirigir direito. Eu tentei contratar um donut, mas aí caía sujeira, melava minha mão, depois eu não conseguia dirigir bem, estava com a mão toda melada. Eu também tentei contratar um chocolate, mas só que eu fiquei muito culpado. Todo dia eu estava comendo chocolate para resolver aquele problema. E então aí eu preferi o milkshake, porque o milkshake ele tem todas essas facilidades que eu falei, de um braço só e tudo mais, e ele não me dava esses problemas que os anteriores me davam. E aí, com isso, o Clayton Christensen começou a tirar um monte de insight. Ele falou, poxa, então o bagel tinha uma questão de usar uma mão e não atrapalhar no volante. O donut tinha a questão de sujar. O chocolate tinha uma culpa em relação ao alimento. E ele começou a pensar, poxa, então eu tenho outros fatores aqui, que é a dirigibilidade, que é o não fazer sujeira, que é até a questão de de causar menos culpa. E aí ele repensou os milkshakes, começou a fazer uma linha de milkshakes mais saudáveis. Então tinha pedaço de fruta que ajudava a deixar um pouco, a forrar mais o estômago, fazendo com que a pessoa se sentisse um pouco mais saudável. O copo era mais firme para evitar qualquer risco de derrubar. Ele foi redesenhando o milkshake em torno da experiência, daquela circunstância específica que ele percebeu. Então, qual que é o lance aqui?
o grande ponto não era as características demográficas do cliente que estava comprando. Não fazia nada, não fazia nenhuma diferença as características demográficas. O que fazia diferença era realmente a circunstância em si, todos os elementos daquela circunstância, e ele conseguia puxar informações dessa circunstância, não só com perguntas sobre a circunstância, mas sobre outros contratados do processo. Então, quais outros produtos ou serviços você contratou nessa circunstância? E aí ele ia falando, eu contratei isso, mas aconteceu isso, 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 então eu não utilizei. É aí que você ia tirando insight e você realmente entende o que o seu produto pode resolver, pode fazer. Existe até um empreendedor brasileiro que ele ficou famoso porque ele mergulhou no Reclame Aqui dos concorrentes. E aí ele começou pelo Reclame Aqui, as pessoas iam reclamando, ele ia vendo quais pontos tinha de reclamação e ele começava a entender melhor qual que era o job to be done, né? Então, poxa, se não está cumprindo isso, isso e isso, pelo visto isso é uma característica importante. Talvez eu tenha que adicionar no meu produto. Então, esse é uma grande ferramenta. Infelizmente, quando as pessoas falam de job to be done, elas falam de uma maneira muito superficial e não se atentam a isso, das circunstâncias, da contratação, que trazem muitos insights. E aí eu trago aqui até um exemplo pessoal, que é um de enxaguante bucal, né? Aquele que você coloca no final da noite, vai fazer aquele enxágue. E eu tentei contratar um enxaguante bucal para a minha rotina e tinham diversos elementos aí na minha rotina, que foi, eu contratei um, mas só que ele ardia muito. Então eu falei, não, esse eu não posso, porque eu não gosto, torna a minha experiência desconfortável e como isso aqui é só um complemento a toda a minha higiene bucal, eu não vou investir nisso, não funciona. E aí eu descobri que tinha o sem álcool, que o sem álcool ardia menos. E aí eu procurei até os mais suaves. E aí eu achei o mais suave sem álcool e utilizando. Eu comecei a perceber no outro dia que o meu café da manhã estava com gosto estranho. Eu estava achando que era do meu café da manhã. E aí eu me liguei que esse produto tinha lá 24 horas de efeito e coisas assim, e realmente o gosto ficava por muito mais tempo. Então, na minha circunstância, que era dormir à noite, fazer esse enxágue bucal, ela também envolvia no outro dia não afetar o gosto do meu café da manhã. E eu deixei de contratar aquele enxaguante bucal por causa disso. E aí eu fui procurar um outro enxaguante bucal que resolvesse isso, que não desse esse problema. E com isso eu estou falando quais são as características mais importantes para mim num produto de enxaguante bucal. E aí com isso você consegue ter insights e melhorar o seu produto. E é interessante que aí se você começasse a me entrevistar sobre isso, eu ia acabar falando, mas na verdade minha dentista falou que enxaguante bucal não faz diferença nenhuma, que o mais importante é fio dental e outras coisas. Então eu acabei não contratando mais e deixei isso de lado. E aí você consegue até falar, poxa, então a barreira era tão grande quanto aquele negócio de arder e coisas assim que ele deixou de lado o meu produto. Então eu teria que solucionar com muito foco no ardor e no gosto depois. Então aqui a gente traz a ferramenta para você fazer isso. Como organizar isso visualmente e até para apresentar para a gente lá nos nossos decks aí. Então você tem essa ferramenta de arquétipo, começa aí com um box de nome de arquétipo, então quem que é essa pessoa? É a pessoa que toma um milkshake no trânsito? Como é que é esse processo? E aí a gente recomenda você passar aí para o outro box grande, que é o descreve a rotina, descreve essa circunstância, coloca esses elementos de circunstância. E aí coloca também as decisões dentro da situação. Eu decidi por causa disso, disso, disso. Coloca também como a pessoa atua ou resolve o problema hoje, que é o último box aí inferior à esquerda, que hoje ela usa isso, 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 tenta até entender o porquê que ela resolve isso hoje assim, e vai estressando. Essa é uma maneira de você registrar e deixar claro, até para você interagir com o seu coach sobre quais são os insights do seu arquétipo. E aí alguns detalhes do Job to be Done, alguns pontos específicos que a gente gosta de entrar, que primeiro, isso a gente sempre fala, que procura tarefas da sua própria vida. Às vezes você descobre, igual eu com enxaguante bucal, você descobre problemas, resolver os próprios problemas são suficientes. Tem uma que olha para as gambiarras que as pessoas fazem hoje. Então tem um caso famoso de um
uma solução para cirurgião, que surgiu com o pessoal observando o cirurgião fazendo muitas cirurgias, e eles perceberam que ele fazia uma gambiarra para ter um terceiro braço para segurar alguma coisa. E nessa gambiarra eles perceberam que dava para desenvolver um dispositivo médico que resolvia o problema daquela gambiarra, né? Que cumpria aquele papel daquela gambiarra. Ou então eles conseguiam melhorar aquele dispositivo médico já vendido, pensado na gambiarra que ele estava fazendo. A questão do não consumo, então às vezes a pessoa não está consumindo. É o meu caso lá com enxaguante bucal. Eu estou numa situação de não consumo, não estou nem consumindo. Por quê? Tenta entender o porquê. Lembra sempre de perguntar o que você já tentou contratar e por que não deu certo. E essa é uma das perguntas centrais, assim. E é por isso que é bom vocês saberem os concorrentes. Às vezes você perguntar na entrevista, mas você já testou tal solução? E aí a pessoa vai te falar, não, mas é muito caro. Não, mas não gostei da interface. Ou então, não, nem conheço. E aí é até legal para você saber a comunicação, como é que a pessoa descobre os produtos. Também pensar nas coisas que as pessoas não querem fazer, reclamam ou procrastinam. Pensa aí, eu estou deixando isso de lado, eu esqueci de fazer isso. Geralmente nessa procrastinação moram características de um produto que não são tão agradáveis, que não são tão interessantes. Modos não usuais de utilizar o produto, então às vezes você vê a pessoa usando furadeira com um pincel para pintar melhor uma parede ou coisas assim. Você consegue achar insights de produto. Então, eu estou usando uma outra solução para resolver esse meu problema. Eu estou usando, sei lá, eu gosto de registrar coisas, mas eu não queria que ficasse salvo no meu computador porque só ia encher meu computador de coisa. Só queria salvar rápido. Então, hoje eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo, onde eu escrevo essas notas pessoais. Isso é um modo não usual de utilizar o WhatsApp. Eu estou usando o WhatsApp de outro jeito. Um caso que ficou famoso foi do Tinder, né? Que as pessoas... A pessoa estava deixando de pegar hotéis, ia fazer uma viagem pela Europa. Ela contratava o Tinder pago, que você consegue marcar a distância, e dava match para toda a viagem, todas as noites, com pessoas diferentes. E a pessoa viajou a Europa inteira utilizando o Tinder sem precisar de gastar dinheiro com hospedagem. É meio maluco, mas você vê que existe aí um modo não usual de utilizar o Tinder, ou talvez seja usual e eu não estou sabendo, mas com isso aí você tem até a oportunidade de novos produtos ligados à estadia, acomodação e coisas do tipo. A questão é vocês sempre responderem. Qual que é o progresso que o usuário busca, né? O Clayton Christensen usa muito esse termo progresso. Eu tenho uma circunstância e eu estou querendo fazer um progresso. No caso, me alimentar, no caso, higiene bucal, tem sempre um progresso. E nesse progresso, eu estou contratando coisas diferentes. E aí eu tento entender quais são as coisas que o usuário contrata geralmente, o que dá certo, o que dá errado. E disso eu vou tirando muito insight da solução, dos interesses dele. Quais são as circunstâncias, então, esse segundo passo. Qual que é a complexidade envolvida? Tem muitas decisões aí, tenta entrar na minúcia, a gente vai falar bem sobre como entrevistar, tenta aprofundar bem, fazer muito porquê, tenta questionar bem para entender o máximo a complexidade. Perguntar sobre os obstáculos hoje, o que você não gosta hoje, o que falta para esse produto ser nota 10. Geralmente essa é uma boa pergunta para você ter bons insights. E aí a pergunta central, que é o que você já tentou fazer, né? Quem que você já tentou contratar para cumprir esse progresso que o seu usuário está buscando? Existem 2 pontos específicos que ajudam, que o Job to be Done é bem valioso. O primeiro é concorrência. Eu particularmente gosto muito disso. Eu acho que se as pessoas estudassem mais o conceito de Jobs to be Done, elas saberiam olhar para a concorrência delas de uma maneira muito melhor. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, se vocês fossem analisar o Job to be Done de um cigarro, qual que seria o maior concorrente do cigarro? Aí você ia pensar, poxa, outras empresas de cigarro, né? Se o Marlboro, ele concorre com Dunhill e com outros X cigarros. Mas se você analisar a circunstância do uso do cigarro, você pode tirar diversos insights. Às vezes a pessoa está estressada, às vezes a pessoa está cansada, às vezes a pessoa está entediada no trabalho, ela quer fazer uma pausa
E ela faz uma pausa para relaxar, porque o químico ali também vai dar um relaxamento, tem o psicológico também do uso que dá um relaxamento. E muitas vezes aquele relaxamento, ele tem um componente social, que as outras pessoas estão no fumódromo e elas conversam mais descontraidamente, elas relaxam. Tem uma questão de dar uma quebra na mente mesmo. Eu vou parar por 3 minutos, eu vou desligar do meu trabalho, e isso é importante. E aí quando você começa a pensar esses fatores, você tem um elemento social, você tem um elemento de quebra da rotina, você tem um elemento até de parte química, de relaxamento, de bem-estar. Quem que substitui isso? Aí o Clayton Christensen ele até traz. O Facebook, o Instagram muitas vezes suprem isso. Eles são pausas, eles são quebra na rotina, eles são um lugar onde você vai e se desliga do mundo. E muitas vezes ali você tem uma gratificação instantânea, seja por like, por comentário, por uma mensagem do crush ou da crush que entra no inbox ou qualquer coisa do tipo. E aquilo ali te dá uma sensação de bem-estar, um prazer, até uma questão química. E aí ele fala, muitas vezes o Facebook substitui o cigarro em alguma medida. Ele cumpre exatamente o mesmo job to be done. É claro que às vezes no caso do cigarro pode ser extremo, aí você tem toda uma questão de vício. Mas quando você começa a desenhar esses paralelos, você vê aí que o Job to be Done te ajuda muito a analisar concorrentes indiretos, te ajuda muito a entender onde que o seu mercado está situado. E até pensar um pouco em como melhorar a sua solução, o seu produto. Segundo ponto nisso é a atenção ao custo de mudança. Então vocês viram que no meu caso do enxaguante bucal, chegou um ponto que eu até falei, não quero mais, sabe? Tipo, não estou interessado, já não está me agradando, não vou usar e a dentista falou que está ok. Isso é um pouco do meu custo de mudança. As soluções que existem hoje, elas não são boas o suficiente para me fazer dar um passo a mais, para superar as barreiras, para superar minha zona de conforto e contratar algum serviço. Observe muito na sua situação. Muitas vezes quem é B2B, especialmente, quem vende para business to business, para um cliente corporativo, você enfrenta muito o custo de mudança. Porque você tem toda uma burocracia para contratar um novo player, você tem todo um risco que você vai assumir, você tem todo um processo. É tão mais difícil que muitos falam que você tem que ser 10 vezes melhor no mínimo. A sua melhoria tem que ser tão grande, mas tão grande, e é por isso que a gente sempre fala cabelo pegando fogo, beachhead, encontra no mais fácil de entrar, porque no fundo eles falam sobre isso, sobre o custo de mudança, a facilidade da pessoa te contratar. Quando esse job que você está resolvendo, ele envolve muito custo de mudança, às vezes a sua solução tem que ser muito, muito boa. Então analisa bem como é que é esse processo, como é que é essa dificuldade, porque às vezes ele vai preferir um cliente já existente, a solução que ele já usa hoje, porque a melhoria vai ser muito incremental para ele assumir o risco de adotar uma inovação, adotar uma coisa tão nova como vocês estão propondo. Então, esse é um pouco o exercício do Job to be Done, esse é um pouco todo o processo, e vocês vão ter aí no deck de vocês esse Job to be Done, né? Você tem um pouco a circunstância de um lado e o trabalho de outro. Então, a circunstância do milkshake, o trabalho é esse, suprir a fome, fazer isso, fazer aquilo. Você tem uma outra circunstância. Lembra que a gente mandou explorar outros mercados? Pode ter, às vezes, um milkshake na balada, que seja. E aí tem outros trabalhos. Então, tenta explorar circunstâncias diferentes e ver como os trabalhos estão, quais são os trabalhos para essas circunstâncias, quais são os progressos, né, para essa circunstância. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai até mandar um texto complementar para vocês sobre isso, porque às vezes o Job to be Done ele é um pouco difícil de entender, mas é legal que vocês dominem isso, entendam sempre que existe uma circunstância de contratação e um progresso a ser buscado, e é muito importante vocês entenderem por que as pessoas contratam e não contratam, e essa tomada de decisão pode trazer muito insight para vocês sobre o Job to be Done que você cumpre. E isso pode dar muito insight sobre o seu produto no fim do dia. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.